Antônio Hermílio de Moraes, José Pastore. Esta obra não é propriamente uma biografia, é um relato do autor sobre um amigo muito admirado. No livro, José Pastore conta a vida de Antônio Hermílio de Moraes, grande empresário do cenário brasileiro, quase um mito. Homem que esteve no comando por quase 3 décadas do Grupo Votorantim, grupo que fatura cerca de 35 bilhões de reais por ano. Envolveu-se em política, teatro e filantropia. Bilionário que vestia ternos surrados de mais de 20 anos de uso e que, mesmo doente, tinha vergonha de voltar cedo para casa, pois temia dar mau exemplo aos seus funcionários. Relato de um amigo. Este livro é um depoimento que contém dados objetivos e apreciações pessoais, muitas vezes marcadas por adjetivos próprios do relacionamento entre amigos. Sim, porque nosso convívio é mais que profissional. Como amigo, sempre acompanhei sua atuação no campo social, assim como seus passos nas áreas da economia, da política e até da dramaturgia. Nunca tive um entrosamento profundo com os negócios de suas empresas, mas muito me beneficiei dos diagnósticos e soluções que meu amigo Antônio apresentou para os problemas do Brasil. Acompanhei o crescimento pessoal e o desenvolvimento profissional de seus filhos. Tive a enorme satisfação de desfrutar a amizade de sua adorável esposa, Maria Regina, mulher forte, dedicada, inteligente e, para mim, protagonista de preciosas lições de vida. Especialmente quando, depois de perder 2 filhos queridos, Mário e Carlos, reforçou sua fé em Deus. Neste relato abordarei o que sei sobre a formação de Antônio, sua personalidade e seu jeito de ser, sua atuação como empresário influente, sua participação na política brasileira, suas obras no campo social, sua incursão no terreno do teatro e sua permanência na mídia e no cotidiano da vida brasileira. Tocarei muito em seus valores e princípios, relatando passagens interessantes e até pitorescas de sua vida. Início da amizade. Meu primeiro encontro com Antônio Hermílio de Moraes foi muito formal. Em 1979, o então ministro do Trabalho, Murilo Macedo, a quem eu assessorava, recebeu uma solicitação do empresário para mediar uma disputa sindical que afetava a Companhia Brasileira de Alumínio, CBA, pertencente ao Grupo Votorantim, do qual, na época, Antônio era superintendente. A fim de entender melhor do que se tratava, Macedo convidou a expor a questão numa reunião em seu gabinete em Brasília, para a qual convocou vários profissionais, entre eles eu. Antônio Hermílio já era uma figura nacional. Eu acompanhava seus passos desde os anos 60, um empresário de sucesso, cidadão participante de importantes movimentos cívicos, formador de opinião e muito trabalhador. No primeiro encontro fiquei meio intimidado pelo tamanho daquele homem, quase 1,90 m de altura. Eu já o vira pessoalmente como palestrante, mas naquele momento ele me pareceu um gigante ainda maior pelo conhecimento profundo que tinha sobre os temas que abordou, pelas cifras impressionantes que envolviam seus negócios e pela contagiante crença no sucesso do Brasil. Terminada a reunião, ficamos a sós por cerca de 1 hora. Eu continuava inibido e ouvindo atentamente o que Antônio relatava, mesmo porque ele não parou de falar um só segundo. Lembro-me bem do tom da sua fala, suave, sem arrogância, sempre com muita simplicidade, e aqui e ali recheada com testemunhos de humildade que me deixaram fascinado. Discorreu sobre a origem do projeto, a construção da fábrica, a CBA, a instalação dos equipamentos e os percalços pelos quais passou. Conhecia em detalhes a situação de todos os concorrentes no campo do alumínio, dentro e fora do Brasil. Entremeou a narrativa com inúmeras análises da situação econômica do país e do mundo, sempre com enorme fé em nosso país. A primeira conversa. Num dado momento, quis saber minha situação e o que eu lecionava na Universidade de São Paulo, a USP. Expliquei-lhe que estava temporariamente prestando serviço no Ministério do Trabalho, pois minha atividade era a de ensino e pesquisa sobre questões trabalhistas e de recursos humanos na Faculdade de Economia e Administração daquela universidade. Trocando ideias sobre nossa formação profissional, descobrimos ter um ponto em comum. Ambos havíamos estudado nos Estados Unidos, ele na Escola de Minas do Colorado, onde se formou engenheiro metalúrgico, e eu na Universidade de Wisconsin, onde obtive o título de PhD em Sociologia. Na despedida aconteceu comigo, eu saberia depois que com ele também, aquilo que ocorre poucas vezes na vida.
Tudo pareceu um encontro de velhos amigos e que desde sempre se conheciam. Antônio fez-me, então, o convite que sempre fazia a autoridades e técnicos quando acabava de conhecê-los. Gostaria de receber sua visita na CBA para que veja o que produzimos e o que fazemos a fim de gerar empregos na região. Acredito que pode ser útil para ilustrar suas aulas na USP. Os embates sindicais não pararam ali. Ao longo do período de 1980 a 1982, passamos por vários momentos de tensão naquele ministério. A diferença de interesses entre empresários e trabalhadores aflorava de forma descontrolada. Participei de várias reuniões em que Antônio Hermídio esteve presente. Raramente falava no começo. Observava atentamente o teor dos argumentos. No fim, emergia com alternativas mediadoras e conseguia obter o apoio dos demais empresários e dos próprios dirigentes sindicais. Eu achava isso uma arte, uma habilidade rara. Ao mesmo tempo, ele nunca abria mão de buscar a eficiência empresarial, crucial para garantir a competitividade das empresas. Minha simpatia por Antônio Hermídio foi crescendo a cada novo contato. Nos últimos meses em que trabalhei no Ministério, início de 1985, nosso relacionamento se estreitou. Conversávamos bastante sobre a situação geral do país. Todavia, foi apenas em 1986 que consolidamos uma relação de profunda amizade. Tudo começou quando ele se candidatou a governador do estado de São Paulo. Jacques Marcovitch, meu colega de faculdade de Economia e Administração da USP e então presidente do Conselho de Administração da Companhia Energética de São Paulo, a CESP, do qual Antônio fazia parte, sugeriu meu nome para atuar como coordenador do programa de governo naquela campanha. O próprio Jacques agendou nosso encontro para tratar do assunto, marcado para o dia 15 de abril daquele ano, às 7h30 da manhã, na sede da Votorantim. Reunião na sede da Votorantim. A secretária me acomodou na sala de espera e, às 7h30 em ponto, vi um gigante desengonçado entrando por uma porta para cumprimentar-me formalmente. Bom dia, professor. E passamos para uma pequena sala de reuniões. Assim que me sentei, notei pendurado na parede um mapa do estado de São Paulo, todo marcado com canetas coloridas e rabiscado com muitas anotações e números. Sem perder tempo, ele passou a descrever os principais problemas de São Paulo e do Brasil. Seu entusiasmo era crescente. Esquecera-se do mundo. Fiquei abismado e ao mesmo tempo amedrontado por encontrar um candidato que conhecia profundamente o estado de São Paulo. Como eu poderia contribuir para um homem que, para cada problema, tinha uma solução, certa ou errada? Na ocasião, ele me disse uma frase: governar não é dar ordens, e sim fiscalizar, cobrar, acompanhar e fazer acontecer. Se eu fosse só dar ordens em minhas empresas, poderia entrar na Votorantim às 7 horas e sair às 7h30. Se eu posso fazer isso na iniciativa privada, já imaginou quanto ganharemos em eficiência se fizermos no governo? Terminado esse encontro histórico e do qual saí quase sem rumo, Antônio marcou nova conversa para dali a 3 dias, passando-me a tarefa de recrutar técnicos para integrar as diferentes áreas da equipe que formulariam o programa de governo. A partir da segunda reunião, nossos encontros tornaram-se diários, nascendo ali a amizade estreita que mantivemos viva por muitos anos. Franqueza não apropriada. O trabalho prosseguiu com intimidade crescente. Aos poucos fui descobrindo seu lado controverso. Na política, usava de extrema franqueza. Isso era feito num mundo em que a sutileza das ideias era requisito de sobrevivência, o que preocupava os marqueteiros que temiam perder apoios importantes. Mas ele insistia na franqueza. Repetia aos 4 ventos que em seu governo a população paulista teria de ser bem atendida em todas as áreas, custasse o que custasse para os políticos. Àquela altura, eu acreditava sinceramente que, se eleito, Antônio Hermídio de Moraes imprimiria um novo estilo à política do Brasil, e não apenas a de São Paulo. Mas ele não foi eleito. E hoje em dia já não tenho tantas certezas sobre a possibilidade de mudança daquele quadro político. Jamais deixamos de praticar os papos a que nos habituamos durante a campanha. Sempre curioso, Antônio nunca mais parou de me instigar a debater com ele os problemas nacionais. Para mim, o convívio com esse homem de sólida base teórica, excepcional espírito prático e riquíssimo lado humano sempre foi uma grande escola. Aprendi muito com ele. Acima de tudo, sobre como viver de maneira simples. Antônio Hermídio de Moraes é um dos homens mais ricos do país e, ao mesmo tempo, o dono da mais genuína simplicidade. Sempre foi indiferente a coisas materiais.
nunca praticou exibicionismo, nunca fez noitadas e durante toda a sua vida postergou suas férias para o semestre seguinte. A vida de Antônio Hermírio. Antônio nasceu em São Paulo em uma família de 4 filhos. A diferença entre eles era de praticamente 2 anos. Antônio era o segundo do dia 4 de junho de 1928. Os pais, José Hermírio e Helena, marcaram a criação dos filhos com valores profundos nos campos da ética, da moral e da fraternidade. Antônio foi uma criança cheia de energia que adorava jogar futebol e vôlei. Foi também um bom nadador. Na adolescência, transferiu a paixão do futebol para o tênis. Foi chamado diversas vezes para disputar campeonatos, mas sempre recusou com o mesmo argumento: não quero ser tenista, quero estudar. Passou boa parte da infância na mesma casa em que nasceu, na Avenida Paulista, quase na esquina com a atual Rua da Consolação. Era um casarão adquirido por seu avô materno, Antônio Pereira Inácio, em 1915. Ficava perto do estádio do Pacaembu. Os anos escolares. Aos 4 anos, Antônio começou a frequentar o jardim de infância no Colégio Elvira Brandão. Na mesma escola, estudaram muitas personalidades de destaque na vida paulistana. No Liceu Nacional, Rio Branco, foi onde Antônio completou o curso ginasial e o colegial. Então foi para a engenharia. José Hermírio, pai de Antônio, desempenhou um papel histórico naquela escola. Salvou-a da falência. Ele comprou o prédio da Rua Doutor Vila Nova e doou-o ao colégio. Mais tarde, viria a comprar um grande terreno no bairro de Higienópolis, de 5.000 metros quadrados, onde foi construído o novo Colégio Rio Branco. Faculdade no exterior. Assim que os 2 filhos mais velhos completaram o colegial no Rio Branco, José Hermírio providenciou a ida deles à mesma escola em que estudaram nos Estados Unidos, a Escola de Minas do Colorado. Antônio partiu para os Estados Unidos aos 16 anos de idade, como o pai, em meados de 1945. Embarcou com o irmão José Hermírio Filho e ficaram até 1949, quando concluíram seus estudos. Antônio sempre se refere ao tempo de estudante no Colorado como o melhor investimento que fez na vida. Na maioria das matérias, obteve notas acima da média da classe. E justifica: com 20 graus abaixo de zero no inverno, não havia outra coisa a fazer senão estudar todos os dias. Tínhamos aulas aos sábados até o fim da tarde. Por isso, nos 4 anos em que fiquei nos Estados Unidos, tirei apenas 7 dias de férias para conhecer a cidade de São Francisco. O encontro com Maria Regina. Os 2 paulistas conheceram-se por acaso em Nova York. Maria Regina passava um período de férias na cidade, acompanhada da mãe, Dona Rosa. Já Antônio vinha do Colorado, depois de sua formatura no curso de engenharia, e estava a caminho do Brasil. Era em Nova York que ele embarcaria de volta à sua terra, junto com a família. O primeiro encontro de Antônio e Maria Regina também foi uma coincidência. Com 17 anos, ela havia embarcado em Santos com a mãe no navio Brasil, da Moore McCormick, com destino a Nova York. Durante a viagem, acabou conhecendo Dona Helena e Maria Helena, mãe e irmã de Antônio, que contaram que estavam indo aos Estados Unidos para assistir à formatura de um filho e irmão que terminaram um curso de engenharia no Colorado. Elas conversaram muito durante a viagem e, antes de partirem para hotéis diferentes, trocaram telefones. Na volta do Colorado, Dona Helena convidou Maria Regina e sua mãe para um jantar e para conhecerem o filho. O primeiro encontro foi no restaurante Cascade Room, em Nova York, em 30 de junho de 1949. Antônio ficou imediatamente fascinado pela beleza da jovem campineira. Na tentativa de causar boa impressão, disparou a falar durante todo o jantar. Maria Regina também se impressionou com a inteligência e o carisma do aplicado estudante. Maria Regina continuou em Nova York e no dia seguinte, Antônio zarpou para o Brasil. O namoro entre os 2 demorou a decolar. Houve avanços e recuos, mas bem ao estilo de Antônio, a paixão brotou como um sentimento sólido, profundo. Ele passou a inventar motivos para ir a Campinas. O casamento civil ocorreu no dia 20 de junho de 1953, em Campinas, e 7 dias depois no religioso em São Paulo. A lua de mel diferente. Em seu afã de bem utilizar o tempo, Antônio aproveitou a estada na Europa para visitar fábricas e conhecer os avanços tecnológicos no campo da metalurgia. Na Áustria, foi a várias empresas.
pois tinha notícia de que o país inventara um processo revolucionário de fabricação de aço. Da Áustria foram para a França. Chegando a Paris, Antônio disse a Maria Regina: "Fique tranquila, porque aqui vou ver rapidamente só uma fábrica de alumínio." Durante a visita, ele descobriu que havia outra empresa importante no interior da França. Telefonou à esposa para que se preparasse para tomar o trem à noite, pois queria iniciar o dia dentro daquela fábrica. E assim prosseguiu a lua de mel de Antônio Hermílio e Maria Regina. Antônio costumava dizer a Maria Regina que lhe devia uma lua de mel de verdade e que a teriam, assim que possível. Ela espera por isso até hoje. Suas responsabilidades profissionais foram galopantes. Ademais, sua família cresceu muito e em pouco tempo. Em 20 anos, nasceram 9 filhos. A vida em família. Ninguém conheceu e amou tanto Antônio Hermílio como Maria Regina. Durante o convívio de 60 anos, ela sempre soube compreender o propósito do marido por construir um Brasil melhor. Resignou-se com sua ausência no dia a dia da família, quando ela perguntava: por que não acrescentar um pouco de leveza, de lazer a esse ritmo de trabalho que foi imposto indiretamente a todos nós? Antônio respondia com um novo projeto e um complexo desafio. A vida toda ele repetiu uma frase que ouvira de seu pai: os políticos passam, o Brasil fica. Tão amorosa quanto forte, Maria Regina sempre foi o suporte da família e a companheira de todas as horas, mesmo sabendo que a grande paixão de Antônio era o trabalho. Para provar sua tese, costumava dizer: ele não sabe descansar, tem vergonha de ficar na piscina enquanto os empregados estão trabalhando. Numa entrevista a Jô Soares em 1996, Antônio recebeu a seguinte pergunta: quantas vezes você entrou na piscina da sua casa? Ele ficou visivelmente encabulado, sem saber o que dizer, e deixou escapar de seus lábios poucas palavras, sem muita convicção. Sei lá, algumas. Maria Regina, que estava presente, esclareceu com humor e carinho. Em 35 anos ele entrou apenas 3 vezes. A primeira para tirar o neto da água, a segunda para salvar um cachorro, e a terceira por estar com muito calor. Antônio como pai. Antônio tem um lado afetuoso, porém oculto. Para os filhos, sempre mostrou uma personalidade fechada, mas o que sempre o perturbou foi a dificuldade para expressar o que sente. Em consequência, suas manifestações sempre foram mais para corrigir do que para acariciar. Os filhos se ressentiram desse distanciamento, embora todos mantivessem uma verdadeira veneração pelo pai. Muitas vezes os ouvi comentar que o pai tem um coração bem maior do que os seus quase 1,90 m de altura. O autor de teatro. Um capítulo especial foi aberto na vida de Antônio Hermílio quando ele entrou no campo da dramaturgia. Pelo fato de ter escrito 3 peças de teatro, ele passou a se relacionar com o mundo artístico e nele fez inúmeras amizades. Muitas delas chegaram a uma rara intimidade, como foi o caso de Marcos Caruso, Rogério Frois, Jussara Freire, Irene Ravache e Juca de Oliveira. A amizade com o rei. A amizade verdadeiramente venerada por Antônio é o cantor Roberto Carlos. A afeição é recíproca. Roberto Carlos sempre dispensou uma atenção imensa a Antônio. Na campanha a governador em 1986, foi um verdadeiro cabo eleitoral, o que ele nunca fizera antes em toda a sua carreira. Antes de Antônio ficar doente, os dois conversavam muito por telefone e também pessoalmente. Antônio não faltava a um show de Roberto Carlos e muitas vezes contou com ele para abrilhantar espetáculos filantrópicos, sempre com renda revertida para o Hospital da Beneficência Portuguesa. Um jeito de ser inconfundível. Cada um de nós tem seu jeito de ser, mas ao longo da vida, Antônio Hermílio de Moraes foi identificado por traços muito peculiares. Um deles é a simplicidade, outro, a humildade. Seu modo desengonçado de se vestir foi conhecido de todos. Para ele, a aparência sempre teve pouca importância, contanto que a roupa estivesse limpa, confortável e fosse de tecido de boa qualidade. Dizia com frequência: quando escolho um livro, não ligo para a encadernação, preocupo-me com o seu conteúdo. Solidão e humildade. Apesar de ter uma família grande e um verdadeiro exército de funcionários em suas empresas, Antônio sempre foi uma pessoa solitária. Eram raras as oportunidades para ele bater um papo sem compromisso. E ele sentia falta disso. Revelo uma curiosidade agora.
Houve um tempo em que o número do telefone direto de Antônio, na Votorantim, conhecido por poucos, era muito parecido com o de uma concessionária de automóveis. Volta e meia ele atendia ligações de gente indagando preços ou pedindo informações sobre modelos de veículos. Sua vontade de jogar a conversa fora era tanta que ele dava uma longa corda ao pretendente. A primeira vez que testemunhei uma dessas ligações, fiquei boquiaberto. Contrariando seus hábitos, ele ficou um tempão conversando com uma senhora curiosa. Não apenas respondeu perguntas, e com uma paciência inusitada, como esticou o papo. Problemas de saúde. Depois de relatar tanta alegria e amostras do bom humor de Antônio, sou obrigado a narrar a fase triste da vida de meu amigo, a fragilização de sua saúde e a chegada da doença. Como disse, ele sempre foi muito regrado e sempre tomou muita água pelo fato de ter apenas um rim, apesar da força que demonstrava ter diante de qualquer doença ou mal-estar. Antônio sempre foi muito chegado a um remédio. Costumava ter à mão uma coleção de frascos com comprimidos. Fazia uso tanto de homeopatia quanto de alopatia. Em 1998, ele passou a sentir um cansaço estranho e mostrava muita palidez. Tinha bradicardia. Mas, teimoso, não aceitava conselhos. Depois de muito resistir, acabou consultando um cardiologista na Beneficência Portuguesa, que diagnosticou uma fraqueza em seu coração e lhe implantou um marca-passo. Estive com ele no hospital. O sucesso foi imediato. Terminado o procedimento, anunciou: "Estou me sentindo como um garoto. Vou já para o escritório." Um fato bem mais sério, porém, ocorreu em 2004, quando Antônio, em estado muito debilitado devido a uma pneumonia, foi operado de um tumor maligno no intestino. Mas, em minha opinião, não sou médico, houve graves sequelas que decorreram de um pós-operatório complicado e marcado por inúmeros episódios de hipertensão. Vi que os médicos estavam aflitos. Não conseguiam baixar a pressão. Temiam um derrame cerebral a qualquer momento. A preocupação tinha fundamento. Sim, porque depois daquele episódio, Antônio mudou. Passei a ver nele nítidos sinais de cansaço. E até ele mesmo passou a se deitar durante o expediente de trabalho, coisa inédita. Já não conseguia esconder seu estado de prostração. O quadro foi se agravando. Junto com isso, acentuaram-se os lapsos de memória que eu já vinha observando havia muito tempo. Os médicos levantaram a hipótese de combinação de uma hidrocefalia, excesso de líquido na caixa craniana, com o mal de Alzheimer. Feitos os exames, as duas doenças se confirmaram. Em 2006, ele foi a Cleveland, nos Estados Unidos, onde lhe foi implantada uma válvula no crânio para drenar o excesso de líquido. Técnica corriqueira e que dá bons resultados, tanto em adultos como em crianças. Mas, no seu caso, a melhora foi só nas primeiras semanas e depois tudo voltou ao estado anterior. Apesar de vários ajustes na válvula, os resultados continuaram decepcionantes. Foi tudo muito triste. Antônio foi perdendo os movimentos das pernas. O problema se agravou com espantosa rapidez. Fim de conversa. Foi um destino cruel. Duas doenças vieram para aniquilar o dinamismo e a criatividade de um homem inteligente, permanentemente animado e que sempre pediu a Deus para que o mantivesse trabalhando até os últimos dias de sua vida. Deus quis diferente. Insights. O dinheiro e o poder nem sempre corrompem as pessoas. O vício em trabalho costuma afetar outras áreas da vida. A franqueza nem sempre é uma qualidade. Neste livro você aprendeu que a humildade e a simplicidade são os bens maiores que uma pessoa pode ter, pois a maior riqueza de um homem não está nas roupas que ele veste, e sim na sua grandeza interior, podendo impactar e melhorar o mundo em que vivemos.